Essa temática, o pão da palavra e o pão da Eucaristia, eu utilizei dois subsídios da nossa igreja muito importantes para poder preparar esse encontro. O primeiro subsídio é uma carta apostólica uma carta apostólica do Papa João Paulo II, que chama-se Ecclesia de Eucaristia. Muitos de nós já estudamos essa carta, o padre Virgílio, para os ministros da Eucaristia, trabalhou essa carta, que foi feita assim logo depois da passagem do novo milênio. Ecclesia de Eucaristia significa que a igreja vive da Eucaristia. E o Papa Bento XVI depois também fez uma exortação apostólica pós-sinodal que ele chamou de Verbum Domini, a palavra de Deus. Então, esses são os dois documentos que eu utilizo, que vocês podem ter como um subsídio mais completo, para a gente conseguir entender essa temática que nós vamos trabalhar, tá? Então, eu vou projetar aqui os slides para vocês, e tendo alguma dúvida, alguém abre o microfone, pode perguntar, mas vocês vão acompanhando aí a explanação a partir dos slides também, tá? Vou pedir a Fátima, que está com o microfone aberto, perguntar se está dando para ver. Está. Slide, Está. certo? Você está vendo dentro de um quadradinho meu ou você está vendo na tela maior? Estou vendo na tela maior. Maior, muito bem. Então o pessoal está conseguindo acompanhar, né? Aqui, duas fotos muito parecidas, aqui para ilustrar o nosso primeiro slide, que são duas fotos do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele é uma pessoa muito alegre, a gente sabe disso. Mas a gente percebe que o Papa Francisco leva a celebração eucarística muito a sério, né? Quando ele está celebrando a missa, você vê uma seriedade muito grande, como se realmente ele estivesse sentindo no mais profundo do seu ser, no momento em que ele celebra, ele está sentindo verdadeiramente toda aquela entrega e toda a dificuldade, a angústia, a ansiedade que o próprio Jesus sofreu quando realizou esse sacramento, né? Quando ele realizou esse sacramento de amor. E hoje, na nossa vez da história da salvação, quando o Papa ele mesmo preside a celebração eucarística, ele traz com esse amor, mas com essa seriedade tão grande. Então, baseado nisso que a gente vai trabalhar no nosso encontro de hoje. Bom, primeira coisa é o seguinte, nós temos uma sedimentação, de um senso comum, daquilo que a gente utiliza no dia a dia, na nossa vivência da igreja, aonde a gente utiliza a palavra Eucaristia como sinônimo do pão consagrado, da presença real de Jesus no pão, né? E nós precisamos, então, fazer uma delimitação necessária, uma distinção necessária entre a Eucaristia como uso do senso comum, onde nós, por uso cotidiano, a gente utiliza a palavra Eucaristia para simbolizar o pão consagrado, e o modo como a igreja utiliza a palavra Eucaristia. Quando nós vemos na utilização da palavra Eucaristia pela igreja, a igreja não utiliza ao longo da história, ela não quer colocar a palavra Eucaristia como sinônimo de pão consagrado. O primeiro lugar que a palavra Eucaristia aparece na igreja é como um sacramento, né? Quando a gente estuda os 7 sacramentos, a gente sabe que um dos sacramentos é o quê? É a Eucaristia. Quando a gente vai colocar a Eucaristia como um sacramento, ela não pode se limitar simplesmente a uma conclusão, que é a gente ter o pão consagrado como presença real de Jesus no meio de nós. Mas todos nós já estudamos os sacramentos, a teologia dos sacramentos, estudamos tantas vezes o batismo, a confirmação, estudamos a ordem, e a gente sabe que o sacramento ele precisa de toda uma preparação, e ele é composto de uma série de ações rituais para que o sacramento aconteça com eficácia, não é? Então, que nem o batizado, né? Quando a gente vai realizar um sacramento do batismo, ordinariamente, sem ser uma emergência, a gente sabe que o sacramento do batismo ele vai ter uma preparação, seja das crianças, no caso dos que vão se comprometer pelas crianças, seja daqueles que são adultos que vão ser batizados. Dentro do rito do batismo, a gente tem uma série de coisas que a gente vai realizar até eu derramar a água na cabeça e dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse ritual, vocês lembram o que significa a palavra ritual? Ritual não significa algo que não confunda ritual com ritualismo, onde a gente se apega demais à forma, em prejuízo, em detrimento de outras coisas. Quando nós estamos falando de ação ritual para nós,
Ritual é quando nós estamos repetindo algo que alguém nos mandou fazer. Então, nós não fazemos porque a gente quer. A gente faz porque alguém mandou a gente fazer. E a gente não pode realizar essa ação do jeito que eu quiser, que der na minha cabeça. Eu tenho que realizar como aquela pessoa que me mandou fazer, mandou eu realizar. Então, quando eu digo Eucaristia, eu não estou falando apenas do pão consagrado. Eu estou falando de um sacramento, onde dentro da realização desse sacramento, eu tenho uma série de exigências rituais que não dependem do meu gosto. Não é, eu acho que deve ter ou eu não acho. Igreja não é uma democracia. Na igreja nós cumprimos aquilo que Jesus mandou. É diferente de outros lugares. A gente está muito acostumado, em todo lugar a gente decide as coisas do jeito que a gente quer. Não, como é que nós vamos realizar tal coisa? Vamos pôr em votação. Missa a gente não põe em votação, porque missa é uma ação ritual. O sacramento é uma ação ritual. A gente faz como Jesus mandou a gente fazer. Talvez não por ele ter dito, você vai fazer desse jeito, mas seguindo os passos que ele deixou em toda a Sagrada Escritura, quando ele esteve no meio de nós aqui na Terra. Então, essa delimitação inicial é importante. Quando você lê nos documentos da igreja a palavra Eucaristia, geralmente está significando o sacramento, e não apenas o pão consagrado. Por que a igreja batalha muito para mostrar a Eucaristia como sacramento? Porque para a gente poder compreender a Eucaristia, a gente vai ter que olhar para quem? Para quem é a própria Eucaristia, que é o próprio Jesus. E nós vamos olhar o próprio Jesus de que maneira? Do modo como ele se apresentou para nós quando ele esteve conosco aqui em terra. Então, para a gente poder compreender a Eucaristia, como eu coloquei aqui no slide para vocês, a gente tem que compreender palavra e Eucaristia, a partir do modo como Jesus se apresentou para nós mesmos, certo? Eu sempre chamo a atenção de vocês já ouviram em outras palestras, eu chamo a atenção de vocês para uma frase muito importante de Jesus. Jesus era Deus, ele podia fazer tudo o que ele queria. Entretanto, ele sabia que ele tinha que cumprir a sua missão plenamente para poder chegar a celebrar a ceia com os seus apóstolos. Por isso, a gente encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, quando Jesus ele chega para a última ceia, ele tem todos os apóstolos ao seu lado, e Jesus ele diz uma frase assim, intrigante. Ele diz assim, desejei ardentemente realizar esta ceia convosco. Ou desejei ardentemente celebrar esta ceia com vocês. E aí vem a pergunta para nós, né? Se Jesus ele era Deus, se ele podia realizar tudo do modo como ele quisesse, por que que ele teve que desejar ardentemente? Por que que ele não celebrou essa ceia em outro momento? E aí a gente que conhece a história do Evangelho, a gente conhece o Evangelho, a gente sabe que isso tem um significado. Jesus, ele só poderia celebrar a ceia com os seus apóstolos depois que os seus apóstolos já conhecessem a sua pregação. Os apóstolos caminharam um grande tempo com Jesus. Passaram pelas dificuldades que Jesus passou no meio do povo, viu a dor que o povo sentia nos diversos lugares, os milagres que Jesus realizou, o modo como ele confrontou as autoridades, a palavra de ordem que ele dava para realizar as coisas. E só depois que eles viveram tudo isso com Jesus, depois que eles compreenderam e ainda não tinham compreendido plenamente, vocês vão ver que tem uma frase do Papa Bento XVI aqui que vai dizer que uma coisa ajuda a outra, né? Então, só depois que eles viveram esse tempo com Jesus, que foi possível que Jesus celebrasse a última ceia. Deu para a gente entender essa frase? Então, Jesus ele não podia simplesmente chegar aqui e do nada celebrar a ceia. Ele precisava de certos pressupostos, sem os quais a eficácia da última ceia não seria a eficácia que ele realmente desejava que acontecesse. Então, é necessário, para que a gente participe bem da ceia, é necessário que a gente compreenda o que Jesus tem a nos ensinar. Se eu não compreendo o que Jesus tem a me ensinar, se eu não conheço a palavra de Jesus, o sacramento da Eucaristia ele não vai ter a plena eficácia que Jesus gostaria que ele tivesse. Onde que a gente encontra isso? Então, a gente encontra isso, como eu coloquei para vocês, primeiro no Evangelho de São Lucas. Essa frase de Jesus é uma frase muito importante.
Desejei ardentemente celebrar essa ceia convosco. Mas temos uma outra passagem que a gente ouviu esses dias, agora no tempo da Páscoa, que é a passagem dos discípulos de Emaús, né? Vocês lembram o que aconteceu lá em Lucas 24, na passagem dos discípulos de Emaús? Jesus chegou, se apresentou aos discípulos e falou assim: opa, boa noite, vamos lá cear comigo? Não. O que Jesus fez com os discípulos de Emaús? Primeira coisa, nós temos que ver o contexto. Como é que estavam os discípulos de Emaús? Eles estavam felizes? Confiantes? Não. Eles estavam muito tristes. Eles estavam desolados. Eles estavam, até a gente pode dizer, decepcionados com tudo o que aconteceu. Porque eles tinham caminhado junto com Jesus e Jesus tinha sido crucificado, morto. Então eles vinham conversando sobre isso, não era? Que a gente ouve no Evangelho, vinham conversando sobre isso no meio do caminho. E quando eles estão no meio dessa angústia, no meio desse medo, de repente aparece Jesus. E Jesus começa a compartilhar com eles o quê? A história da salvação. Começa a compartilhar as escrituras, começa a dizer como que deveria acontecer com o Filho do Homem, que ele deveria sofrer, que ele deveria se entregar. E eles, a partir daí, foram abrindo as suas mentes, eles foram compreendendo o que era Jesus. Olha só, eles já conheciam Jesus, os discípulos de Emaús, eles tinham vivido com Jesus. Entretanto, eles não tinham entendido o que tinha acontecido. Então, eles encontraram novamente com Jesus e Jesus partilha com eles, então, o caminho da história da salvação. E o que acontece no final dessa história, pessoal? O que acontece no final dessa história? Quando eles chegam no lugar da ceia, Jesus faz que vai continuar andando e aí eles percebem, eles falam, não, fica conosco, Senhor. Já é tarde. E aí eles chamam Jesus para a ceia, eles não sabiam que era Jesus, e na hora em que Jesus faz o gesto da partilha do pão, Jesus desaparece. Ou seja, a palavra de Jesus, agora, ela se transforma em pão. Ela vai ser consumida, a palavra de Jesus vai ser consumida através do pão. E agora, com a junção de tudo isso, os discípulos tendo compreendido quem era Jesus, tendo entendido a palavra de Deus, e agora tendo consumido do pão, o que acontece com os discípulos de Emaús? Eles perdem o medo. E eles voltam para Jerusalém, lá no meio da bagunça toda que tinha acontecido, para encontrar com os apóstolos, para dizer que eles tinham encontrado o Senhor. E a partir desse momento, quando eles encontram com a palavra de Jesus e consomem o pão da palavra na Eucaristia, eles perdem esse medo, eles entendem o que está acontecendo e eles começam justamente a fazer a sua pregação sem medo. Porque quando Jesus aparece depois de ressuscitado, o texto diz bem claro, eles estavam no mesmo lugar, escondidos, com medo das autoridades. Então, a partir do momento em que você entende a palavra de Deus e você consome o pão da palavra no pão da Eucaristia, você completa o sacramento. E a partir desse momento aí, a gente perde o medo e a gente está pronto para enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. Deu para a gente conseguir entender, então, isso daí? Então, o que acontece? Se a gente simplesmente focar o nosso olhar no pão consagrado como presença real, é o mesmo Jesus. Entretanto, não é o Jesus completo. Quando Jesus ele diz em João 6,35, que está aqui no slide para vocês, ele fala, eu sou o pão da vida, é Jesus por inteiro. É Jesus palavra, pregação, ensinamentos, broncas, repreensão das autoridades que estavam errados, gestos de amor, milagres. Esse Jesus por completo é o pão da vida. Então, quando a gente vai para a comunhão, a gente vai para a comunhão desse Jesus por completo, aonde a gente simplesmente focar, olhando apenas a questão do pão consagrado, desvinculado da palavra de Jesus, a gente não está consumindo esse pão completo, que vem junto com o ensinamento de Jesus, junto com a palavra. Lembrem-se sempre, então, daquilo que nós comentamos aqui do Lucas 22, né? Jesus deseja ardentemente celebrar a ceia com você. Só que quando que ele vai se manifestar plenamente em você? Quando que ele vai tomar o seu coração? Quando que ele vai tirar o medo da sua vida?
Quando que ele vai trazer confiança para as coisas que você quer? Quando que ele vai te ajudar a transformar? Ele está ardentemente esperando você para celebrar a ceia. Só que quando que você, meu irmão, minha irmã, quando que você estará apto a celebrar essa ceia com Jesus? Só depois que você compreender Jesus por inteiro, Jesus como palavra. Jesus está lá no cenáculo, esperando por nós. E ele está lá, igual o pai do filho pródigo, está esperando ardentemente a gente voltar. Só que ele não pode se oferecer plenamente, ele não vai nos oferecer a salvação plenamente, apenas oferecendo o pão. Ele quer isso, ele deseja ardentemente, mas a eficácia do pão só vai acontecer quando a gente conseguir caminhar lado a lado com Jesus, entender a sua palavra, ouvir a sua pregação, né? Tanto que Jesus, ele não quer que simplesmente aconteça um milagre, ele pode fazer milagre. Então, apenas pelo pão da Eucaristia, pelo pão consagrado, Jesus pode fazer um milagre na sua vida? Claro que pode. Ele é Deus, ele pode tudo. Se ele quiser para você comungar a hóstia consagrada, ele transformar a sua vida, ele pode fazer isso. E muitas vezes na palavra isso aparece. Vocês já viram isso daí? Jesus está caminhando no meio das pessoas e ele vê o sofrimento tão grande do povo que ele faz um milagre. A gente vê quantas vezes isso na Escritura. Só que o que Jesus falava depois que ele fazia o milagre? Ele dizia assim, eu não quero que vocês contem isso para ninguém. Lembram dessas passagens, quando Jesus fala isso? Por que será que Jesus não quer que os discípulos, que aquelas pessoas que receberam o milagre, contem o milagre? Porque o milagre é algo extraordinário. Jesus, nas passagens da Escritura, a gente não vê milagre a todo tempo. De vez em quando, no momento extremo, Jesus realiza um milagre. O restante de toda a Escritura, o 90%, a gente pode dizer, é Jesus querendo que nós realizemos o milagre. E a gente vai realizar o milagre na nossa vida e na vida de quem está ao nosso lado, de que maneira? Cumprindo os mandamentos do próprio Jesus. Por isso, ele não quer que você conte às outras pessoas simplesmente o milagre. Quer que você ensine a viver conforme a sua palavra para que o milagre aconteça plenamente. Ele não queria que as pessoas o seguissem porque ele era um milagreiro, porque ele podia estalar o dedo e fazer as coisas acontecer. Ele proibia de contar, porque ele queria que as pessoas o seguissem, porque a sua palavra é palavra de vida. O jeito que ele ensinava a amar, a perdoar, a olhar o próximo, a cuidar, a acolher um ao outro, isso era a vida plena que ele queria oferecer. Então é dessa forma que Jesus faz. Por isso, ele pode fazer o milagre quando ele quiser. Entretanto, o milagre ele quer que aconteça pela mudança do nosso jeito de ser, pelo nosso jeito de caminhar, pelo nosso jeito de pensar. Então, está escrito aqui no slide, ó, no último pontinho aqui. A presença real de Cristo no pão eucarístico é milagrosa. Ponto final. É milagrosa e ponto final. Mas a transformação que Jesus quer, ele quer que seja através de um compromisso da Eucaristia como um milagre de amor entre nós. É isso que ele quer que aconteça. Conseguiram ler ali, né? Então a presença real de Cristo no pão eucarístico é milagrosa, mas a transformação que Jesus quer é pela compreensão, pelo compromisso da Eucaristia como um milagre de amor entre nós. Eu ouço a sua palavra, eu caminhei com Jesus, eu entendi o que ele me pediu, e agora eu vou selar a comunhão com Jesus pelo pão aonde ele mesmo agora vai me alimentar. E ao me alimentar pelo pão da Eucaristia, ele me fortalece para que eu cumpra a sua palavra. Ou como diz São Paulo, ele quer que nós sejamos conformados a Cristo, que nós sejamos como Cristo. Então, olha que bonito o que o Papa Bento XVI escreve para nós na exortação apostólica Verbum Domini. Olha lá o que está escrito ali. Não precisa abrir microfone não, mas leia junto comigo, vai acompanhando, vai lendo aí na sua casa também, para a gente poder guardar essas palavras. Olha lá, vamos lá. Palavra e Eucaristia correspondem-se tão intimamente que não podem ser compreendidas uma sem a outra. Paramos aí. Olha o que o Papa está dizendo para nós. Palavra e Eucaristia correspondem-se tão intimamente
que não podem ser compreendidas uma sem a outra. Perceberam o que o Papa quis dizer? Significa, não tem como eu compreender Jesus palavra sem Jesus Eucaristia. Porque o final de Jesus é se doar por nós no pão Eucaristia. Entretanto, eu não consigo separar e apenas olhar o pão Eucaristia sem Jesus se mostrando através da sua vida, através da sua pregação. Não dá para a gente compreender. Por isso que a gente não pode utilizar a palavra Eucaristia só como sinônimo de pão consagrado, mas de sacramento. Onde dentro do sacramento da Eucaristia, na missa, são duas mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Agora, olha o que o Papa diz. Vamos continuar a leitura aqui. A palavra de Deus faz-se carne sacramentalmente no evento eucarístico. Eucaristia abre-nos a inteligência da Sagrada Escritura, como esta, por sua vez, ilumina e explica o mistério eucarístico. Olha que riqueza do que o Papa está dizendo. Significando o quê? A gente precisa das duas coisas. Se nós, católicos, a gente simplesmente usasse da palavra, como fazem os nossos irmãos protestantes, a gente não iria conseguir compreender a palavra por completo. É isso que o Papa está dizendo. Quando que a gente compreende a palavra por completo? Quando eu consigo compreender a palavra a partir da dimensão do pão eucarístico. Olha o que o Papa está dizendo. Só há a plena compreensão da palavra quando eu comungo na Eucaristia. Ela nos abre a inteligência da Sagrada Escritura. Está escrito ali. Mas a Sagrada Escritura, por sua vez, ilumina e explica o mistério eucarístico. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é se conformar a Cristo. A Eucaristia é eu conseguir me entregar como Cristo. A Eucaristia é eu ser um outro Cristo nos lugares aonde eu vivo. Olha a riqueza desse parágrafo. Vocês guardem depois esse slide como uma riqueza muito grande da Verbum Domini que o Papa está querendo nos dizer. Mas ele diz mais aqui, olha só. Com efeito, sem o reconhecimento da presença real do Senhor na Eucaristia, permanece incompleta a compreensão da Escritura. Viu só? Então, ó, sem o reconhecimento da presença real do Senhor na Eucaristia, permanece incompleta a compreensão da Escritura. Porque qual foi o último gesto de Jesus? Foi a última ceia e sua entrega por nós na cruz. Por isso, a palavra de Deus e o mistério eucarístico, a igreja tributou, quis e estabeleceu que sempre, em todo lugar, se tributasse a mesma veneração, embora não o mesmo culto. Movida pelo exemplo do seu fundador, nunca cessou de celebrar o mistério pascal, reunindo-se no mesmo lugar para o quê? Para ler as Escrituras, né, e aquilo que dizia a respeito dele, e atualizar o memorial do Senhor nos sacramentos da obra da salvação. Deu para vocês entenderem a riqueza disso tudo, então? Então, agora eu pergunto, terminando da gente ter lido o que o Papa falou, eu pergunto, dá para separar palavra e Eucaristia? Não dá para separar palavra e Eucaristia. São realidades inseparáveis. Uma é mais importante que a outra? Não. Como diz o Papa, uma não vive sem a outra. Então, pela palavra, eu compreendo a Eucaristia. Pela Eucaristia, eu consigo ter o pleno sentido da palavra. É o que o Papa nos diz. Uma é consequência da outra. Então, pelas Escrituras, pela palavra, eu compreendo o que Jesus quer na Eucaristia. E ao chegar na Eucaristia, Jesus nos alimenta plenamente para conseguir viver a Eucaristia através da sua palavra, né? Então, o sentido da comunhão é esse, é conformar-se a Cristo. Eu gosto muito desse refrão, dessa música do Frei Luiz Turra, né, que a gente cantou até agora na dedicação da catedral no sábado, né? Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão, né? Então, é isso que a gente quer com a Eucaristia, né? Então, ele fala, né? Como é que diz a letra dessa música? Na mesa sagrada se faz unidade, no pão que alimenta, que é o pão do Senhor. Formamos família na fraternidade e não há diferença de raça e de cor.
Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Porque quando a gente comunga de Jesus Cristo, o que a gente quer é conformar-se a Cristo. A gente quer se parecer com Ele. E aí sim nós vamos formar a verdadeira comunidade dos filhos de Deus. Tudo bem, pessoal? Deu para a gente conseguir entender essa parte inicial? Tá? Continuar aqui. Diz para nós o Salmo 119 que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Olha que importante que diz o Salmo para nós. É luz para o nosso caminho. Então eu tirei para vocês alguns pequenos pedaços aqui, só, para a gente poder ter uma ideia aqui de como eram as realidades antes da palavra. Olha o que a palavra de Deus pode fazer na nossa vida. Lembrem-se, eu vou perguntar de novo. É correto eu falar pão da palavra sem pão da Eucaristia? Não. É correto eu falar pão da Eucaristia sem pão da palavra? Não. Então, eu vou mudar a frase que eu escrevi aqui. Não é como eram as realidades antes da palavra. É como eram as realidades antes da Eucaristia. Como sacramento, como celebração. É como vai acontecer com a gente também. Então, olha que interessante. Olha como a palavra de Deus é transformadora. No princípio, o que tinha? Não tinha nada, diz o Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio era a palavra de Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava em Deus. E o Verbo era Deus. E o que aconteceu com o Verbo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é isso que a gente encontra no Evangelho de São João? Vocês já perceberam a riqueza disso que a gente encontra no Evangelho de São João? Então, olha só. A palavra de Deus é uma palavra que transforma. Todo mundo concorda? Uma palavra que transforma, né? Uma palavra que cria, não é? Como é que eu posso fazer para que a palavra de Deus continue transformando as realidades? Não precisa responder, só pensa. Eu entendo que a palavra de Deus é uma palavra que transforma. Mas como é que eu posso fazer com que a palavra de Deus continue fazendo maravilhas? Como é que eu posso fazer com que a palavra de Deus continue transformando as realidades? Ô, Senhor, eu quero que transforme a minha realidade, a minha vida. Como é que eu consigo fazer isso? Eu vou ler para você de novo o capítulo 1 de São João. No princípio era a palavra. A palavra estava em Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vocês conseguiram entender a jogada agora? Se a palavra de Deus é essa palavra transformadora, mas essa palavra se fez carne e habitou entre nós, como é que eu faço para essa palavra continuar sendo transformadora? Eu vou comungar dessa palavra, porque Jesus, que é o Verbo encarnado, ele se entregou por nós. Então, quando eu me aproximo da Eucaristia, não como pão só, todo mundo já entendeu aqui. Quando eu me aproximo da Eucaristia como sacramento, que é palavra e Eucaristia, e eu entendo, e eu comungo, e Deus, pela sua misericórdia, se oferece por nós, eu continuo fazendo a ação transformadora da palavra de Deus no mundo de hoje. Aquela mesma palavra transformadora que está escrito aqui, ó, no livro do Gênesis, capítulo 1, que nós ouvimos sempre na Vigília Pascal, primeira leitura. Deus disse, faça-se a luz. O que acontece quando Deus diz faça-se a luz? A luz se fez. A luz se faz. E Deus disse, façam-se as matas. E Deus disse, façam-se os animais. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus diz, as coisas acontecem. Como é que eu posso fazer com que a palavra de Deus continue fazendo as coisas acontecerem transformadoras? O Evangelho de São João está aí dizendo para nós. A palavra estava em Deus, a palavra era Deus, mas a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, em Jesus, meus irmãos, minhas irmãs queridas, queridos, em Jesus eu continuo realizando essa palavra de Deus transformadora. Em Jesus eu consigo transformar as realidades, certo? E eu coloquei vários outros aqui para vocês, ó, João capítulo 5, Jesus disse ao jovem que estava acamado, levanta-te, toma sua cama e anda. O que acontece? O menino fica deitado? Não, o menino levanta. Mas ele era coxo, mas ele levanta. A palavra de Deus transforma.
Lázaro estava morto, João capítulo 11. Jesus faz a oração, agradece a Deus e diz o quê? Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, diz a palavra. Ou pode ser numa outra visão, como numa visão de Nossa Senhora, aonde Maria era uma menina humilde de uma vila de Nazaré, e ela encontrou graça diante de Deus. O que ela disse para Deus? Faça-se em mim, leia aí, segundo a vossa palavra. E a partir desse momento, ela já não é mais simplesmente uma menina. Ela é a mãe de Jesus Cristo, é Nossa Senhora, né? Ou em outros momentos, como eu coloquei aqui em Lucas capítulo 5, né? Não, acho que não é quinto, acho que é o 25, viu? Se não me engano aqui. Eu acho que eu errei aqui, depois eu vou dar uma olhadinha, né? Então, Jesus apareceu, não é no quinto mesmo, Jesus apareceu e pegou e falou assim, e aí, vocês pescaram alguma coisa? Não, não pescamos nada. Joga a rede do outro lado do barco. Senhor, mas nós já tentamos. Mas em atenção à sua palavra, nós vamos lançar novamente as redes. O que acontece com as redes? Vem cheia de peixes. Significa o quê? A palavra de Deus é transformadora. Mas não pode ser só a palavra. Não é eu pegar a Bíblia na minha mão, simplesmente ler a Bíblia. Ela vai ser transformadora por completo quando? Quando ela se fizer transformadora pela Eucaristia. Onde na Eucaristia, na missa, eu tenho pão da palavra e pão da Eucaristia. Acabamos de ler o que o Papa falou, né? Pela palavra, eu consigo compreender a Eucaristia, mas eu só compreendo plenamente a palavra quando eu comungo, quando eu vou à Eucaristia. Olha que coisa bem intrincada que só pode vir de Deus, né? Quando a gente está em dificuldades, olha mais uma vez Nossa Senhora no Evangelho de São João, capítulo 2. O que eu vou fazer? Vou me descabelar? O que Nossa Senhora fala? Leia aí a frase. Fazei tudo o que ele vos disser. Geralmente, quando está tudo enrolado, a gente não está fazendo as coisas como Deus quer. Pode olhar. Alguma coisa está fora do eixo ali. E às vezes não é só nós, porque tem coisa que não depende só de nós. A gente precisa que a comunidade, em geral, faça tudo como Deus mande, né? Mas se fizer, ela é transformadora, né? E aí Jesus fala uma frase que eu sempre digo que é uma frase para arrebentar com tudo. A pessoa chega e diz para Jesus assim, ô Senhor, eu te amo. E aí Jesus responde o quê? Quem me ama, obedece às minhas palavras. Esse é um versículo forte, concordam? É um versículo forte, né? Então não tem como dizer lá você ajoelhar na frente do sacrário e você dizer, ô Senhor, mas eu te amo tanto. Jesus vai responder, é ele que respondeu, não sou eu que estou dizendo não, viu? Isso não é palavra de um papa, de um santo, não. É Jesus que falou isso. Quando você disser que o ama, ele vai responder desse jeito para você. Quem me ama, obedece às minhas palavras. É a resposta que Jesus nos dá. E ele está certo em dizer isso? Claro que está. Porque ele também nos ama. E ele sabe que o único jeito de a gente transformar a nossa vida é obedecer a palavra dele. Então, por isso que ele quer. Só que para eu ter força para obedecer as palavras de Jesus, do que eu preciso? Da Eucaristia. Lembra que o Papa falou? Olha como é que é cíclico, como uma coisa precisa da outra, a outra precisa do um. Por isso que a missa é o sacramento perfeito. É chamada por São João Crisóstomo, se não me engano, como a divina liturgia, né? Então, nós temos que, ao participar da missa, nós temos que começar a aproveitar mais, a ser mais atentos também à sua primeira parte. Temos de ser mais devotos também à sua primeira parte, que é a liturgia da palavra. Ao ponto de, ao eu ouvir a palavra, eu poder dizer, olha aqui, como diziam os discípulos de Emaús depois que Jesus partiu o pão. Puxa, e não é que ardia o nosso coração enquanto ele nos falava das Escrituras? Então, ninguém precisa me dizer com o microfone aqui, ninguém precisa abrir nada, mas é uma pergunta que a gente faz encerrando esse pedacinho aqui. Quando a gente participa da missa, a gente consegue dizer, igual os discípulos de Emaús dizem, eu estou ouvindo a palavra, nossa, e não é que está ardendo o meu coração? Se a gente não está sentindo esse ardor no coração, esse inflamar, a gente precisa ser um pouquinho mais devoto. Quando a gente ouve a leitura, quando a gente ouve o evangelho, a gente tem que estar mais ávido por ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Tanto que a aclamação ao evangelho, depois da reforma da instrução do missal romano, ela
o canto de aclamação, ela tomou o lugar de rito. E deve ser, a não ser fora do tempo da quaresma, tem que ser aleluia. Por que tem que ser aleluia? É um convite para o louvor. Aleluia, aleluia. Quer dizer, como se assim, graças a Deus ele vai falar. Graças a Deus ele vai falar. O que eu vou fazer, Senhor, da minha vida? O que eu vou fazer? Aleluia, irmão. Jesus vai falar. Nossa, agora ele vai falar. E aí as coisas vão acontecer. Como a gente viu em tudo aqui, ó, no slide anterior. As coisas vão transformar. Porque é uma palavra que transforma. Então, eu ouvi a palavra, eu entendi, ardeu o meu coração lá no profundo. Aí eu saio da mesa da palavra, vou para a mesa da Eucaristia, devotamente também, devotamente, adorando a esse Senhor que se entrega por nós, que se faz pão, e eu vou e eu comungo desse pão da palavra e da Eucaristia, que é o mesmo Jesus. E aí o que acontece? Tudo isso aqui, ó, que a gente viu, a transformação vai acontecer na nossa vida. Por que não acontece? Porque ou a gente divide ou a gente não dá essa importância. Então Jesus nos promete isso. Ele nos promete isso daí. E a gente tem que tomar posse disso e aceitar e tomar posse para a nossa vida. Certo? Então, vamos lá. Último pontinho que a gente tem para tratar aqui. Sobre a eficácia da palavra de Deus. É o que eu já estava me adiantando em falar para vocês. Então, a gente tem que agora, a partir desse encontro, ele está nos cutucando, Deus está falando por nós aqui nesse encontro, vocês me ouvindo, eu falando, a gente preparando, tendo rezado, nós temos que dar uma atenção maior à palavra de Deus. Uma atenção maior não é eu pegar a Bíblia só e ler durante o dia. O lugar que a gente mais participa coletivamente é a missa, né? Então, o primeiro lugar que a gente é convidado a dar maior atenção à palavra de Deus é na missa. Por isso que eu coloquei duas palavras, ó, aqui, ó. Acolher e celebrar. Celebrar bem essa palavra. Então, o que a gente é convidado a fazer? A gente é convidado a retomar esse mesmo ardor que pulsou no coração dos discípulos de Emaús quando a gente ouvir a palavra de Deus. Ai, André, eu não tenho sentido assim, me senti mal agora, porque não é dessa forma que acontece comigo. Como é que a gente vai começar a fazer? Agora, nas nossas orações, a gente começa a colocar também essa intenção. Ô, Senhor, eu participei lá do encontro, eu vi na sua palavra, dos textos bíblicos, como que é importante a sua palavra. Eu vi pela boca do Papa como que é importante a sua palavra, mas eu não estou conseguindo olhar assim. Venha em meu socorro, então. Eu quero ouvir a sua palavra. Então, o primeiro ponto qual é? É o que nós estamos fazendo aqui. Deus nos convidou, é sempre Deus que nos chama. A gente nunca vem por própria vontade, é Ele que nos cutuca, né? Para vir, então nós estamos aqui por isso. Então, Ele te chamou. Agora, vocês e eu, a gente se conscientiza. Qual é o próximo passo? A nossa consciência se converte em oração. Se eu já estou muito bem, eu agradeço. Se eu não estou bem, eu peço. A partir desse momento aí, para que Deus faça com que eu consiga entender essas coisas, né? E aí, a gente tem que fazer isso ser uma coisa constante. É claro, povo de Deus, tem dia que a gente está com a cabeça um pouco pesada com tanta coisa, a gente perde algumas partes da missa. Eu já aconteceu muitas vezes, né? A gente está prestando atenção, de repente você desviou a atenção, ou a sua cabeça foi para um problema que você estava lá na sua casa, financeiro, de saúde, de trabalho, familiar. Quantas vezes isso acontece? Mas não pode ser o comum. O comum é o que estava no evangelho de ontem, da videira. Qual era o verbo de ontem, que apareceu 8 vezes no evangelho? O verbo era permanecer. Permanecer. A gente tem que se acostumar a agir dessa forma, né? Então, a palavra de Deus, a gente nunca pode se desligar dela, tem que ser algo permanente. Um galho não vai conseguir dar frutos se eu encostar o galho na videira. Ah, não, encostei agora eu vou tirar. Vai murchar. Não, vou encostar de novo. Agora eu vou tirar. Tem que permanecer, tem que estar grudado. E a partir disso, essa palavra transformadora, ela, assim, vai nos tocando de maneira diferente no nosso dia a dia, vai produzindo resultados diferentes nos momentos da nossa vida. Porque a gente está sempre atento e ligado justamente à palavra de Deus. E a gente percebe essa eficácia, não percebe? A gente já ouviu os evangelhos. Esse evangelho da videira de ontem. Quantas vezes você já ouviu na sua vida de igreja? A gente já ouviu aí 40, 50, 60 vezes, né? Mas por que a gente está ouvindo de novo?
Porque a palavra de Jesus sempre é dirigida para você do modo como você está naquele dia. Ontem, quando você ouviu na missa, você não estava do mesmo jeito quando você ouviu essa mensagem no Evangelho Dominical há 3 anos atrás, há 6 anos atrás, há 9 anos atrás, porque a gente sabe que é de 3 em 3 anos que a gente vai ouvindo as mensagens dominicais. Então, a palavra ela é eficaz. Quem estiver ligadão nisso que a gente está fazendo, vai conseguindo transformar a sua realidade, seja ela como ela for no momento da vida em que você estiver. Se vamos imaginar que ontem, quando você ouviu essa palavra na missa, você estava muito bem, está tudo mil maravilhas na sua vida. Beleza. O que geralmente a gente vai fazer com isso? Eu vou ser capaz de transmitir essa palavra, de passar essa alegria, essa confiança para os outros, animar aquele que está desanimado, levantar aquele que está caído. Mas às vezes você vai ser daqui 3 anos, você vai ser a pessoa que está caída, a pessoa que está desanimada, a pessoa que precisa ser levantada. E aí a palavra vai ser direcionada para você se levantar. E aquele que está bem vai vir ajudar você a levantar também. E a partir da Eucaristia, a gente vai fazendo com que essa dinâmica perfeitamente vá acontecendo, né? Então, eu costumo dizer assim, na verdade, essa frase não é minha, é o padre Jonas Abib que utiliza essa expressão. Ele diz que a palavra de Deus, bem compreendida, tem um livro dele que chama O Pão da Palavra, o livro do padre Jonas. E ele diz assim que essa palavra de Deus, bem compreendida, bem celebrada, é como um abraço. É o mesmo abraço, é a mesma pessoa, mas dependendo do modo como a gente recebe o abraço com efeitos diferentes, dependendo de quando ele é dado. É verdade ou é mentira? Não é assim mesmo? Se a gente está muito triste, está lá num velório, aí vem uma pessoa que você ama demais, a pessoa te dá um abraço apertado, deu um efeito. Mas não, você está num momento legal, está tendo uma festa de aniversário sua, essa pessoa veio e veio te dar um parabéns, ela te deu um abraço. É o mesmo abraço e a mesma pessoa, mas o efeito é diferente. Então, quando a gente compreende bem, a gente está atento à palavra de Deus e celebra a Eucaristia como sacramento pleno, palavra e Eucaristia, é como se fosse um abraço carinhoso, que vem suprir as nossas carências, os nossos defeitos, as nossas necessidades, no momento da vida em que a gente está. Assim é a palavra de Deus. Né? Um abraço que nos acolhe e nos fortalece no momento da vida em que a gente está. E aí, por final, que é o último pontinho, né, vem aqui um convite à nossa experiência com a palavra de Deus. E aí eu vou lendo e vou dando alguns segundinhos para vocês poderem pensar. Tomara que vocês estejam num bom ambiente aí onde vocês estão ouvindo o encontro, né? Aí eu vou perguntar para vocês. Como é que está a nossa experiência na palavra de Deus? A gente está aproveitando essa experiência da palavra de Deus? Está todo mundo refletindo aí. Igual como a gente faz quando tem uma confissão, assim, uma celebração penitencial comunitária. Uma pergunta especial para os leitores. Você, leitor, é convidado a ter esse contato com a palavra de Deus na preparação para a missa. Quando você prepara a sua leitura, você se preocupa só em ler bem, como um bom locutor? Ou você consegue meditar essa palavra de Deus? Você deixa ela entrar na sua vida, você pede a graça do Espírito Santo para preparar essa leitura. Como é que está sendo? Agora, não só para os leitores, mas para todo mundo que está ouvindo aqui, de todas as pastorais. Como é que está a sua ligação com a palavra de Deus? Lá na missa, quando a palavra é anunciada no Antigo Testamento, no Salmo, no Evangelho, o seu coração arde ou não arde? Você está aproveitando esse momento ou não está? Se não está, então é hora de você pedir para Deus nas suas orações para que o seu coração venha a arder. Talvez você esteja um pouco longe de Jesus de verdade, a gente só está de corpo presente. Às vezes a gente está com muito medo, muitos temores. Eu preciso caminhar igual os discípulos de Emaús. Jesus está do meu lado, ele vai lembrando as coisas. Oh, você lembra quando aconteceu tal coisa? Era Jesus. Você lembra quando teve tal alegria? Era Jesus. Você lembra quando teve tal dificuldade? Era Jesus.
Então, do encontro de hoje tem que restar alguns compromissos. É claro que é um convite, cada um de vocês vai fazer isso a partir do que vocês quiserem, né? Mas vai ter um compromisso. O primeiro compromisso que a gente coloca é a gente ter um tempo um pouquinho maior para a palavra de Deus. Hoje em dia, com os meios eletrônicos, é até um pecado a gente dizer que a gente não tem como ter tempo para a palavra de Deus, né? É tão simples. A gente tem tantos aplicativos com a palavra de Deus, homilias, o próprio Padre Dirceu está fazendo esse esforço, né? De fazer uma homilia diária, desde o tempo da Quaresma, está postando lá no Instagram. A gente tem a meditação do Dom Anuar, que é postada para todos nós também, com oração todos os dias. Ah, não, mas não gosto nem do Dom Anuar, nem do Padre Dirceu. Vai ter outras centenas na internet para a gente poder meditar. Aplicativos, vídeos, a leitura orante, o prestar mais atenção na missa, nas homilias, né? Então, o que nós temos a partir disso? Hoje, então, Deus nos convida a esse encontro. E lembra, o encontro sempre é um convite que vem de Deus. Então, ele está nos dando aquele chacoalhão carinhoso para a gente mudar as atitudes que precisamos nas realidades que cada um de nós, eu e vocês, estamos vivendo aí a partir do encontro, né? Então, fica esse convite para nós. A gente celebrar a Eucaristia plenamente. A Sueli está aí presente, ela vai lembrar de uma situação que aconteceu essa semana passada, retrasada conosco. Nós estávamos na sacristia no sábado de manhã, limpando as alfaias. Aí uma fiel chegou e falou assim, você podia me dar a comunhão? Aí a santa estava lá, ela ficou preocupada, assim, o que estava acontecendo, aí chamou na sacristia e eu atendi a pessoa, né? Eu falei assim, mas você está doente? Porque a comunhão ela é autorizada para quem está doente e não pôde participar da celebração, né? Não, é que eu não consegui comungar ontem. Falei, mas aí você não participou da missa hoje cedo? Não participei. Falei, então não pode ser distribuída a comunhão. E aí isso ficou, a Sueli lembra lá, eu fiquei muito preocupado, porque é uma visão que não está correta do que é a Eucaristia. Porque não existe a comunhão no corpo de Cristo sem ter tido a comunhão da palavra. E isso não é feito. Não, eu li lá em casa, lá a Bíblia, e agora eu vim comungar na igreja. Não, é uma celebração. Salvo raríssimas exceções, claro, né? É uma celebração. Eu celebro a palavra. Eu acolho, eu presto louvor à palavra. Eu agradeço a Deus, eu canto aleluia pela palavra. E depois eu agradeço, eu louvo, eu chamo de santo, eu ajoelho perante a Eucaristia. Percebe que tem adoração para as duas? Vocês lembram da frase que o Papa Bento XVI colocou? Que a gente tem a mesma adoração, mas em cultos diferentes? Vocês lembram dessa frase? Eu não sei se vocês prestaram atenção, depois vocês vão ler lá no slide. Ele escreveu essa frase para nós ali. Então, eu não posso, a não ser que eu esteja doente e não pude realmente participar, a comunhão, a Eucaristia em termos de pão, não pode ser distribuído sem a palavra, porque é um sacramento unitário. Jesus é sacramento unitário. Então, Eucaristia não pode ser vista por nós apenas como pão consagrado, é sacramento, aonde dele faz parte a palavra e depois a consagração e a comunhão no pão. Se a gente achar que a eficácia está simplesmente em eu ir comungar, sem eu celebrar o pão, a eficácia não vai acontecer. Ai, Jandé, quem falou isso? Acabamos de ver o encontro inteiro aqui agora, baseado na própria palavra de Deus, e nós vimos na própria palavra do Papa Bento XVI, que é um Papa muito querido até pelos muito tradicionalistas, né? Onde o Papa deixou muito claro para nós, onde um não existe em celebração sem o outro. Deu para a gente entender, pessoal, irmãos e irmãs, né? Eu sempre digo assim, vocês já perceberam, né? Eu falo assim, eu não estou perguntando se você consegue repetir tudo que eu disse, isso é outra coisa. Aí tem que pegar, vai ter que ler, marcar, pegar os slides, mas se a gente entendeu de coração, né? E agora o que tem que fazer na hora que termina o encontro? A gente converte o encontro em oração. Hoje à noite, na hora que for dormir, falar, senhor, eu ouvi lá, é um negócio complicado, mas eu quero, né? Me ajude a eu celebrar melhor a sua palavra para que a eficácia da Eucaristia aconteça realmente na minha vida, né? Mas não se esqueçam também, Jesus ele pode fazer o milagre se ele quiser. Então peça isso também. Ele, na sua infinita misericórdia, pode fazer o milagre apenas pela Eucaristia, né?
Isso pode acontecer. Vocês lembram, por exemplo, o ano passado teve a procissão de Corpus Christi. Eu e o padre Takemi não passamos de carro lá na comunidade, com carreata, não é? Pode acontecer um milagre quando o padre passar com o ostensório e fazer o sinal da cruz? Claro que pode. Mas não é o ordinário. Esse é o extraordinário. O milagre ele pode acontecer quando a gente assume a nossa parte na história da salvação. Aí a gente vai fazer como os discípulos de Emaús. Estou angustiado, com medo, triste, mas a hora que eu entendi a palavra e a Eucaristia, o que eu fiz? Dei meia volta e eu vou para Jerusalém. Ah, mas lá em Jerusalém, lá está todo mundo perseguindo os cristãos. Não estou nem aí. Aí eu vou enfrentar o meu dia a dia, porque eu entendi a palavra e a Eucaristia. O meu coração ardeu, e depois esse ardido do coração, essa ardência, se consumiu no pão que foi partido pelo próprio Jesus. Né? A partir do momento em que eles compreenderam a palavra e a Eucaristia, Jesus não precisava mais estar em carne e osso ali, porque ele se entregou por nós em pão. Né? Por isso que esse milagre acontece lá nos discípulos de Emaús. Certo? Mas vamos invocar, então, essa bênção de Deus sobre todos nós, que Ele nos dê a graça da gente entender realmente, então, a sua palavra. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui nessa noite, nos reunimos em formação. É tão simples isso que a gente fez, dispor um pouquinho do nosso tempo para poder entender melhor a sua palavra no meio de nós, mas queríamos que o Senhor valorizasse isso, a gente faz isso de coração, em meio a essa pandemia, essas dificuldades. Queremos te pedir hoje na nossa oração noturna que o Senhor invada o nosso coração, faça com que a gente tenha esse apreço pela sua palavra, que a gente entenda de coração e venha sempre a nós, através da Eucaristia, nos fortalecer. Por isso, invocamos a proteção da sua mãe para essa bênção sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, Senhora da Glória, e São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Amém. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Foi ótimo. Tchau. Ótimo. Vai ficar bom. Aí agora o pessoal vou fazer mostrou mais um. carinho. Até agora não estava mostrando. Beleza. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço.